Pessoal, vamos começar porque eu tinha 1 hora, agora eu tenho 40 minutos. Então vamos terminar um pouquinho mais cedo hoje. Vamos lá. Projeção para mim, por favor. Maravilha. Já começamos no slide depois, mas deixa eu me apresentar. Meu nome é Alexander Nishida. Eu sou mestre e doutor em biomateriais pela Universidade de São Paulo. E hoje eu sou coordenador do curso de especialização em dentística do Einstein, aqui em São Paulo. O Einstein começou o curso de odontologia no ano passado e agora nós já estamos com o curso de especialização em andamento. Quem tiver interesse depois me manda uma mensagem, quando abrir novas turmas eu aviso. E eu sou clínico, tenho meu consultório particular aqui em São Paulo. Então eu vou hoje, na nossa conversa, só antes de começar, vou deixar aqui como vai ser um bate-papo bem rápido. A gente vai, com certeza alguns de vocês podem ter dúvidas que não consigam tirar agora. Faço questão, por favor, tem meu e-mail pessoal aqui, drnishida@gmail.com, e o meu Instagram, alexander.nishida. Já algumas pessoas já vieram me cumprimentar, já me seguem, outras já me assistiram em outras oportunidades. Muito obrigado por quem já me viu vir ver de novo, agradeço muito. Mas tem a rede social também para ajudar se precisar de alguma coisa, tá bom? Então, hoje eu estou aqui na Colgate, amanhã estarei na Dentsply Sirona, no sábado na Dentsply Sirona e também à tarde na FGM no Hands-On, falando sobre resina composta, resina injetável. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre outros assuntos também, estaremos lá. Hoje, nosso bate-papo aqui é sobre clareamento dental e controle da sensibilidade. Pessoal, clareamento dental parece ser simples, parece ser fácil, mas todo mundo sempre tem alguma dúvida ou sempre faz alguma coisa errada. E agora, na semana do CIOSP, eu comecei a receber um monte de vídeo de um monte de gente, porque as pessoas vêm, assistem uma aula minha, e aí depois falam, então, mas tal pessoa está falando tal coisa. Tal pessoa está falando tal coisa, e você falou outra. Eu não estou aqui para falar quem está certo, quem está errado, só que aquilo que eu falar para vocês durante essa aula está baseado em evidência. Eu não estou falando nada aqui que veio de vozes da minha cabeça. Tá? Que eu fiz aqui, deu certo, então a partir de agora vou começar a ensinar, postar isso na internet. Não. O que eu falo é baseado em pesquisa. Algumas pesquisas que foram, inclusive, feitas pelo nosso grupo lá na USP, quando nós conduzíamos pesquisa clínica, fazendo com que a gente entenda os mecanismos do clareamento dental e como fazer isso acontecer de uma maneira melhor, mais proveitosa para você, cirurgião dentista, e com menos sensibilidade para o seu paciente. Tudo bem? Então, pessoal, se você ver alguma coisa diferente, um protocolo louco, sempre pergunta, tem evidência? Tem pesquisa? Ou você tirou isso das vozes malucas da sua cabeça? Eu não tirei, tá? Mas se você encontrar alguém, por favor, cobre a evidência dela. Para a gente começar o nosso bate-papo, eu quero que você sempre pense, na hora que você vai realizar clareamento dental, primeiro, quem é seu paciente? Nós vamos definir a apresentação do nosso clareamento de acordo com o público e nós vamos preparar esse paciente para realizar clareamento. Não basta você chegar, que nem, por exemplo, hoje... Qual é o seu nome? A Stephanie chega no meu consultório hoje, sentou lá a primeira vez, taca clareamento nela. Não dá. A gente precisa fazer uma série de fatores para preparar a Stephanie para poder realizar clareamento de maneira efetiva nela. Tá? E isso tem que ficar claro na nossa cabeça, porque clareamento... a terapia tentam se passar por uma coisa simples, e não é. A gente precisa preparar o paciente para poder realizar de maneira efetiva. Sem sensibilidade, com o máximo de eficiência, onde a gente valorize nesse resultado e, principalmente, deixe o paciente satisfeito. Porque é isso que ele está buscando. Quando o paciente vem na sua clínica, ele veio buscando o dente branco. Se você fez a terapia e não entregou o dente branco, ele não fica satisfeito, ele não fica feliz, e você ficou devendo como profissional. Então, pessoal, vamos lá. Tudo que você for fazer em relação ao clareamento dental é sempre individualizado. Se você veio aqui hoje buscando uma receitinha de bolo, sinto muito, não tem. Por quê? Porque cada pessoa é diferente, como cada pessoa é diferente, a maneira como você vai realizar a terapia deve ser diferente também. Tá? É muito importante que você se conscientize que toda a terapia deve ser sempre direcionada para a pessoa que você está tratando. Então a primeira pergunta é, quem é seu paciente? Aliás, você que está assistindo o nosso vídeo aqui pela internet, eu não estou falando com voz vezes 2, eu estou falando rápido mesmo porque diminuíram o meu tempo, tudo bem? Não fica assustado, nem vocês aqui. Quem é seu paciente? O nosso paciente, pessoal, ele pode ter diferentes perfis. Primeiro, ele pode ser um paciente mais jovem, como vocês, a grande maioria aqui. Quem é aqui aluno da graduação? Levanta a mão, graduação, predominantemente. CIOSP é uma maravilha por isso, a gente encontra todos os alunos.
Pode ser um paciente jovem. Paciente jovem, ele tem um dente totalmente diferente do paciente idoso. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, o paciente jovem, muito provavelmente, ele vai ter um esmalte íntegro. Um esmalte que não teve desgaste por ácido, por bebida, né? Por comida, por atrição. Tudo bem? Mas ele vai ter também uma dentina muito mais permeável, cheia de material orgânico. E a gente tem que lembrar que o processo de clareamento ele funciona baseado em reações de oxirredução desses materiais orgânicos. É por isso que quando vem qualquer um de vocês, vai lá no consultório, eu fico super feliz de clarear, porque eu tenho certeza absoluta que vai dar resultado. Porque um esmalte íntegro com dentina permeável, com muito material orgânico, vai dar clareamento bom. Só tem um porém, vocês são muito mais sujeitos a ter sensibilidade. Por quê? Porque a câmara pulpar é enorme. Os túbulos estão abertos, não estão obliterados. Por outro lado, um paciente mais idoso, ele chega com um esmalte, pessoa de, sei lá, seus 50, 60 anos, pô, 60 anos não é idoso ainda, né? Mas tudo bem, 50, 60, 70 anos, que chega para fazer clareamento com esmalte que tem essa mesma idade desgastando. Com desgastes ácidos, atrição, abrasão, escovação. O esmalte afinou. Se o esmalte afinou, eu vejo a parte de dentro, que é a dentina. A dentina é que cor, pessoal? Amarela. Tudo bem? E aí é óbvio que para o paciente idoso, esse dente vai parecer mais amarelado. Tem uma outra questão também. A idade, a vida, foi fazendo com que a dentina fosse se depositando de dentro para fora, fazendo com que essa câmara pulpar fosse menor e a espessura da dentina fosse maior. Com isso, nós temos túbulos dentinários mais obliterados, então é um tecido menos permeável. O clareamento é mais difícil nesse paciente. Tudo bem? E então, tem um ponto... é mais difícil clarear, mas também tem muito menos sensibilidade. Eu posso pensar, então, que se eu entrar num paciente jovem, eu vou entrar com uma concentração mais baixa e para o mais velho com concentração mais alta? Porque no paciente jovem, o clareador passa fácil. Eu preciso usar concentração alta? Não preciso. E eu vou querer causar sensibilidade por conta da câmara pulpar dele grande? Não. Agora, no paciente idoso, eu preciso... Olha os alunos lá, tudo doido. O paciente que tem uma câmara pulpar... vocês me fizeram perder o fio da meada, seus filhos da mãe. O paciente que tem uma câmara pulpar pequena, né? Eu posso entrar com um clareador mais potente que não vai causar problema, né? Pelo menos, não a princípio. Vamos conversar sobre isso. Então, pessoal, existem algumas contraindicações sabidas para clareamento dental. Entre elas, a gente tem... a melogênese e dentinogênese imperfeita. Por quê, pessoal? A melogênese e dentinogênese imperfeita é falha de formação dentária. Esse paciente, se eu tentar clarear, vai doer pra caramba. Tem casos em que é mais ameno e até daria? Ok, mas a grande maioria não dá. Tem que ser restaurador. Pacientes menores de 16 anos. Quem aqui já teve aula de clareamento na graduação já viu isso? Menores de 16 anos não dá para clarear. Por quê? Porque câmara pulpar gigante e provavelmente esse paciente ainda não teve o total fechamento do ápice radicular. Então qualquer coisa que de repente irrite essa polpa pode levar a um não fechamento e ser um problema? Não é bem assim. Vamos falar daqui a pouco. Gestantes e lactantes. Gestantes, não dá, não faça, de jeito nenhum. Tá? Por quê? Peróxido de hidrogênio é uma fonte de radicais livres. Radicais livres causam alteração celular. Não tem evidência científica que contraindique clareamento em grávida. Não existe essa evidência. Por quê? Porque nenhum comitê de ética vai aprovar esse tipo de pesquisa em grávida e colocar o feto em risco. Tá? Mas, não, eu fui ali, tô pelo dinheiro, eu vou fazer clareamento. Aí você vai e faz o clareamento. Paciente, estava tudo certo no pré-natal, a criança nasce com problema. O médico vai perguntar: minha filha, o que você fez de errado? O que você fez durante a gestação que você não me falou? Não fiz nada, doutora. Aí e esse dentão branco aí? Então eu fiz clareamento. O dentista, filho da... É óbvio que você vai ser o culpado. Tudo bem? Não tem evidência. Mas a única coisa diferente foi isso, tá? Então, pessoal, evite. Não vai nessa onda. Lactantes está em negrito, eu vou voltar isso aqui daqui a pouco. O paciente com expectativa irreal. Imagina aquele paciente que chega para você e fala: eu quero o dente do Gustavo Lima. Não vai clarear. Aquilo não é clareamento, aquilo é faceta. Tudo bem? E a gente tem que conscientizar os pacientes, porque a grande maioria acha que artista nasceu perfeito, né? Nasceu com aquele dente lindo. Não, não é. Aquilo é faceta. Quer aquele branco? Eu te faceto. Mas de clareamento não vai rolar. Tudo bem? Indisposição para colaboração com o tratamento. Aquele paciente que chega e fala assim: doutora, essas moldeirinhas aí, não vou usar não. Então não vai rolar. Porque se não quer colaborar, pelo menos não de moldeira. Tudo bem? Mas vamos lá. Hoje,
Ih, acho que faltou um slide aqui, mas tudo bem. Hoje, eu falei da questão do paciente menor de 16 anos. Isso caiu, isso mudou. Por quê? Por conta do bullying, né, essa coisa que existe hoje das relações sociais, onde a criança sofre psicologicamente por conta de fatores que pode estar sendo zoado na escola, sendo maltratado, etc. Nos Estados Unidos, a Academia Americana de Pediatria mudou a orientação. Antes, ficava essa ideia de não pode fazer clareamento em menor de 16 anos. A nova orientação, por conta do bullying, na Academia Americana de Pediatria, tá aqui, só tá fora do lugar o slide. Ó, o paciente com uma câmara pulpar tão grande, a preocupação era com o ápice radicular. Só que hoje, a Academia Americana de Pediatria diz o seguinte: se o paciente não estiver mais com dentição mista ou decídua, ou seja, já tem dente permanente todo na boca, pode fazer clareamento. Mas com peróxido de carbamida 10%. Por quê? Porque é a concentração mais baixa que existe de clareamento, tá? E a única que a American Dental Association considera segura. Vocês sabiam disso? Na real, a única concentração de gel clareador que é considerada segura pela American Dental Association é carbamida 10%, que é a mais baixa. Tudo bem? Então, aquele paciente que chega, debutante, né, vai aqui em festa de 15 anos, que antes você falava, filha, não vai rolar fazer clareamento, não. Agora você sabe que você pode fazer, desde que não tenha mais dente descido. Porque, neste momento, o ápice radicular já vai estar praticamente formado e vai ser seguro para ela realizar nesta concentração. Tudo bem? Vamos voltar aqui só ao slide anterior. Eu entrei, tem um site dentro do PubMed. O PubMed é aquela fonte de dados de pesquisa médica, que é essa parte aqui, onde ele fala uma database sobre tudo aquilo que pode fazer mal quando é transmitido via lactação, ou seja, via amamentação. E tem uma lista lá de substâncias e se elas causam mal ou não. O peróxido de carbamida está lá e o que eles falam? Peróxido de carbamida e os derivados dele, que são o carbopol, a ureia e o peróxido de hidrogênio, não fazem mal, ou pelo menos não há registro de que ele faça mal na literatura. Tudo bem? Então isso quer dizer que grávida pode fazer clareamento? Veja bem, está dizendo que não faz mal. Em teste animal, você vai querer ser o primeiro a fazer isso? Pra quê, gente? Termina de amamentar, depois você faz clareamento. Esperou até agora, sabe? Eu, Alexander, apesar desse tipo de evidência, eu prefiro não fazer. Tudo bem? Eu deixo na responsabilidade de quem faz, mas eu prefiro não fazer. Vamos lá. E aí, pessoal, a gente tem pacientes jovens assim, que chegam para você com os dentes amarelados, falando, doutor, mas eu queria muito ter o dente mais claro. E aí você fica pensando, como é que eu posso ajudar a resolver este problema para essa paciente? Aqui, fazendo uma tomada de cor, né? Então aqui tomamos a cor, o incisivo central está mais ou menos no meio da escala e o canino está um pouquinho mais para distal aqui, perto do final. E a gente terminou, depois que fez o clareamento, olha quantos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 escalas para o incisivo central e para o canino, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 escalas para o canino de clareamento. É um clareamento sensacional, tá? Um clareamento muito tranquilo. Aí eu te pergunto, você fala assim, nossa, deve ter usado uma potência super aí, né? Não, como a nossa orientação da Academia Americana, nós fizemos peróxido de hidrogênio 10%. Tá? Peróxido de carbamida, desculpa. Peróxido de carbamida 10%, que é a concentração indicada pela Academia Americana de Pediatria e também a que é considerada segura. Só que eu não sei se vocês sabem, mas peróxido de carbamida 10% é equivalente, ele vai virar peróxido de hidrogênio 3%. Aí, eu não sei se vocês viram aqui no stand da Colgate, mas a Colgate lançou um produto, a Luminous White Pen, que é peróxido de hidrogênio 3%. Então está aqui uma primeira ideia de em que tipo de paciente a gente poderia utilizar esse gel. Porque peróxido de hidrogênio 3% é uma concentração baixa. Mas se você vai usando ela com frequência, ela dá efeito. Tudo bem? E obviamente que precisa de repetição diária. Tá? Mas vamos continuar falando sobre isso. Quando você vai fazer clareamento dental, pessoal, tem aqui um monte de tópicos que você precisa prestar atenção, mas eu quero chamar a atenção para alguns por conta do meu pouco tempo. Primeira coisa, radiografia. Imagina, a doutora Stephanie veio no meu consultório, sentou lá e eu falei, clarear hoje, agora, aproveitar o CIOSP, né? E aí eu coloquei já o clareador nela e ela começou, tá doendo, tá doendo. Falei, tirei o clareador, ela começa a gritar de dor, doutor, não tô aguentando, não tô aguentando. Peraí, deixa eu ver, faço um exame clínico, não tem nada. Vou radiografar, tem uma lesão.
Aí ela, doutor, então, esse dente não tinha nada antes de você colocar o gel clareador. E agora começou a doer. Não faça clareamento em ninguém sem radiografia, porque você não tem visão de raio-x. E nem sempre o exame clínico aponta problemas internos. Tudo bem? Então, sempre, no mínimo, uma panorâmica para poder fazer clareamento no seu paciente. O exame clínico é muito importante, o registro fotográfico é sempre importante para garantir, pra mostrar para o paciente a evolução do clareamento, mas muito, muito, muito importante é isso aqui, ó, termo de consentimento livre esclarecido. Por quê? Vamos lá. E aqui eu fiz um modelo, se você quiser, fotografa esse termo, depois você usa para você fazer o seu. Esse termo de consentimento, ele tem alguns tópicos, mas eu grifei em amarelo ali, ó. Primeiro, estou ciente que eu estou comprando uma terapia e não um resultado. Por quê? Dá para garantir resultado de clareamento, pessoal? Não dá. Cada pessoa reage de um jeito. Por mais que eu use um produto excelente, não dá para garantir. Declaro que não estou grávida e nem amamentando. Por quê? Tem paciente que você olha e você não fala que está grávida. Né? E aí? Aí eu fiz clareamento e depois, nossa, doutor, meu filho vai ficar linda a minha foto de newborn com meu dente branco. E você, não, assinou o termo antes. Tudo bem? Ah, mas estava grávida e não falou. Ela assinou, não é problema teu. Não é problema seu, tudo bem? E aí, por último aqui, ó. Estou ciente que restaurações de resina composta ou cerâmicas pré-existentes não sofrem efeito de gel clareador. Pessoal, resina e cerâmica não clareia. Tudo bem? E aí, o paciente que passou por clareamento, se você não alerta e você não faz ele assinar um termo, depois, quando termina o clareamento, a Stephanie tem uma classe 4. Mentira, mas ela, vamos pensar que ela tem. De resina composta, que estava muito bem feita, eu não vi. Aí clareou, aí ela agora, doutor, ó, ficou ótimo. Só agora esse dente aqui, ó, tá amarelo aqui na frente. Ah, então, Stephanie, isso aqui é resina. Vai ter que trocar. Tá, doutor, mas eu não vou pagar não, né? Você não me falou nada, eu não sabia. Se eu soubesse, eu não tinha feito clareamento. Então, ó, primeiro, tem que ter termo de consentimento. Porque às vezes você não vê. Às vezes tem uma restauração tão bem feita que você não vê que ela tá lá. E aí? Né? Então, termo de consentimento para garantir que não vai te dar dor de cabeça depois. Olha aqui, ó. Olha essa restauração daqui da paciente. Olha aqui, depois de clarear, ó. Dá para ver claramente, ó. E aí? E se eu não tivesse conversado com ela antes? Ela podia chegar e falar, doutor, agora rebola aí e dá um jeito, né? Resolve esse problema aí, que eu não vou embora com esse dente desse jeito, né? Então a gente precisa sempre conscientizar o paciente em relação a isso. E aí você vai escolher qual é a apresentação que você vai utilizar. Tá? Aliás, deixa eu voltar um tópico aqui rapidinho, nessa questão aqui. Muita gente fica preocupada, né? Que nem, por exemplo, eu já fui abordado agora há pouco por uma pessoa aqui falando assim, doutor, olha, o que você acha disso, né? Porque, por exemplo, a Colgate agora tem esse creme dental que tem clareador e essa caneta. E aí, o dentista? Eu falo, calma. Primeiro, o ideal é que nós indiquemos esses clareadores para o paciente, para ele entender em que caso que ele pode utilizar. E se por acaso ele usar e comprar por conta, fica tranquilo, porque ele vai ter que te procurar depois, para poder resolver outras coisas. Então, não estressa com isso. Não adianta, não precisa estressar com isso, porque o nosso lobby do clareamento não vai acabar. Aqui a Colgate ela trouxe um produto que vai colaborar com a gente de uma maneira que vocês vão entender daqui a pouquinho. Então, qual é a melhor apresentação? Clareamento de consultório ou clareamento de moldeira? Qual que vai ser melhor para você no seu dia a dia? Não é o que é melhor para você, é o que é melhor para o paciente. Tudo bem? Primeiro, o clareamento de consultório, ele oferece um conforto no sentido de que eu estou aplicando para o paciente, eu controlo a terapia. Então eu tenho certeza que esse paciente está clareando o que deveria. Aqui, quando eu faço clareamento de moldeira, eu preciso de colaboração. Precisa ser aquele paciente que com certeza absoluta vai utilizar a moldeira de maneira adequada. E dá para ter essa certeza? Às vezes dá. Porque, por exemplo, o paciente veio, passou comigo, e aí primeira coisa que eu vou fazer nele, eu vou fazer uma bela raspagem, uma profilaxia. Aí na segunda consulta ele voltou com o dente sujo de novo. Esse cara é colaborador? Não é. Cara, se ele veio no dentista, aquele paciente que chega e fala assim, doutor, eu comi uma coxinha agora há pouco, cara, esse cara não colabora. Se ele não teve a manha de escovar os dentes antes de vir pro dentista, sabendo que ia ser julgado, né? Porque a gente julga, né? A gente julga. E aí, esse cara não é colaborador. Esse cara, eu tenho que fazer clareamento nele para garantir o sucesso da terapia. E lembrem-se, se o clareamento não der certo, a culpa não é do paciente, a culpa é sua. Porque você não escolheu a apresentação adequada. Tudo bem? Vamos lá. Fotografem, tá? Esse aqui é um diagrama de decisão para clareamento dental que eu fiz. Esse diagrama é uma maneira de você pensar e
traçar na sua mente um plano de como realizar clareamento dental. Infelizmente, eu estou no 1/5 da palestra e eu já estou na metade do meu tempo, por isso eu não vou ter tempo de destrinchar ele. Mas tudo que eu falar está relacionado a esse diagrama e se você tiver alguma dúvida, me manda uma mensagem e a gente conversa. Tudo bem? Mas a ideia é que vocês tenham uma ferramenta para consultar na hora que você for definir como é que vai ser o clareamento do seu paciente. E aí, muita gente pergunta, Alexander, o que é melhor, clareamento de moldeira ou clareamento de consultório? Quando você compara a eficácia clareadora, se você fala que o clareamento de consultório é melhor para o seu paciente para cobrar mais, tá errado. Isso não é um argumento para você cobrar mais. Sabe por quê? Porque as revisões sistemáticas mostram que a eficácia, ou seja, o quanto clareia, é exatamente o mesmo. Clareamento de moldeira e clareamento de consultório clareia exatamente igual, tá? Porém, clareamento de consultório dá mais sensibilidade. E tem um outro ponto. Além de causar mais sensibilidade, clareamento de consultório dá mais efeito rebote, que é a cor voltar mais rápido. Clareamento de moldeira, a cor dura mais tempo, a cor que você chega. E esse é um fator importante que a gente tem que considerar. E aí, pessoal, nós temos os tempos de utilização. Se você pega qualquer gel que você ganhou de amostra aqui no Ciospa, você comprou, e fala ao paciente, toma, querida, vai e dorme com isso, tá errado. Porque cada concentração é diretamente ou inversamente proporcional ao tempo que você usa. Então vamos lá, ó, carbamida 10%, 2 a 4 horas. Ai, Alexander, eu mando o paciente dormir. Hoje, a gente sabe que não precisa mais mandar dormir. De 2 a 4 horas tem o mesmo efeito do que 8 horas de uso direto. Tá? E quando a gente manda usar por 8 horas, dá mais sensibilidade. Lembrem-se, pessoal, vocês têm que fazer de tudo para o paciente não sentir dor. Porque quando ele não sente dor, ele gosta mais de você. E aí, ele faz outras coisas com você e te indica. Agora, se você, por qualquer razão, fizer ele sentir um desconforto, ele já não vai te indicar mais, ele já não vai mais gostar tanto de você. Então, não faça ele sentir dor. Carbamida 16 por 2 horas, 22 por 1 hora, ou, se você quiser usar o peróxido de hidrogênio para moldeira direto, 6% 1 hora, 7,5 45 minutos e 10% por 30 minutos. Aí aquele paciente fala assim para mim, Alexander, não tenho tempo para usar moldeirinha em casa. Você assiste uma Netflix, um episódio da tua série, né? Um tempo de futebol, né? Um episódio de novela. Tem aqui, ó. Me fala quanto tempo você tem para ficar parado na frente da televisão que eu te dou o gel de acordo com isso para você poder usar de maneira mais adequada e a gente ter a resposta que a gente quer. Então, ó, quanto menor o tempo, maior a concentração e maior o risco de sensibilidade. E aí, pessoal, muito importante, sempre quando você for fazer clareamento de moldeira, você só vai entregar uma seringa para o paciente. Tudo bem? Por quê? Eu vejo vocês gravando, postando, eu tô aqui com a minha paciente querida, veio aqui hoje, ó, vou entregar o kit de clareamento para ela, com pastas Colgate, escova, tal, não sei o quê. Aí vai entregar 3 seringas de gel clareador. Qual que é o teu nome? A Carol vai fazer o quê quando ela chegar em casa com 3 seringas de gel? Ela vai clarear ela, a avó que usa dentadura, o cachorro, o papagaio, vai clarear todo mundo. Por quê? Porque o dentista deu 3 seringas de uma vez para ela. Tá? É isso que o paciente faz. Dê uma seringa e fala, na próxima consulta, Carol, traz de volta. Ai, doutor, mas você vai recarregar? Não, eu quero ver se está usando direito. E é justamente para isso, para saber se o paciente está usando o gel. Porque tem gente que fala, não, clareamento de moldeira não funciona. Aí o paciente, tá, quanto você tem de gel ainda? Ah, tem uma seringa inteira quase ainda. Não usou. Não usou. Tá? Então, se você avisa que você vai querer de volta, o paciente fala, melhor eu usar para mostrar para ele que eu estou usando, né? Tudo bem? Então, isso é um fator que ajuda a controlar a terapia clareadora. E quando você for fazer a sua moldeirinha, pessoal, sempre vaze, ó, com formato de ferradura, que nem eu mostrei aqui naquela imagem. E se você tem a plastificadora no seu consultório, ó, plastifique, e aí você vai vir com o instrumento e vai forçar aqui, ó, nas ameias. Para quê? Para fazer com que a moldeira não fique caindo da boca. Ela fica muito mais bem ajustada se você fizer essa força com o instrumento. E depois que você foi lá e fez essa forcinha aqui com o instrumento para deixar ela bem apertadinha no fundo e ela ficar bem presa, além disso, você vai dar um choque térmico nela. Pega um ar frio, um ar congelante, e joga na moldeira. Esse choque térmico faz com que a moldeira contraia contra o modelo, tá? E isso faz com que ela fique muito mais bem adaptada. Olha lá, ó. Choque térmico com ar frio. Ah, Endofrost, é caro, né? Não, gente, calma lá. Olha lá, ó. Secante de esmalte. Baratinho, 10 conto uma lata, você compra, seca teu esmalte e ainda dá choque térmico na moldeira, tá? Vai melhorar a adaptação, vai fazer com que ela fique super... Olha lá, ó.
Qualquer marca, tá? Não tem da Colgate, infelizmente, né? Mas você tem aqui, pode comprar lá no armarinho, usa e vai fazer a diferença que a moldeira vai ficar muito mais bem adaptada. Depois você vai recortar a moldeirinha e aí tem muita gente... Alguém aqui estagia e o dentista manda pintar o modelinho de gesso com besteira, tá? Pega, ó, fotografa e fala, ó, para de me mandar fazer besteira. Né? Não precisa, porque não ajuda, não melhora, não faz o clareamento ser melhor. Não precisa fazer reservatório para moldeira nem alívio, tudo bem? E aí, pessoal, ó, isso aqui é importante. Você precisa mostrar para o paciente a quantidade de gel que tem que ser depositada, tá? Por quê? Senão ele vai pegar a moldeira e... vai meia seringa de uma vez. Não pode. A gente tem que lembrar e avisar o paciente que o clareamento que faz efeito é aquele que o gel está em contato com o dente. Tudo aquilo que sobra irrita a gengiva, dá enjoo, dá um gosto ruim, tudo bem? Mostra para o paciente como é que tem que fazer. E aí... faz um folderzinho desse aqui, ó, tira a foto também, copia esse texto, faz com o seu próprio nome, tá? Só que tem uma coisa importante, pessoal, não imprime isso, manda no WhatsApp, porque ninguém pega papelzinho. Vocês estão com um monte de papel na mão aí que eu tenho certeza que vocês vão jogar no lixo antes de ir embora, que ninguém usa mais papel. Faz isso, manda para o WhatsApp pro paciente. Vamos lá, ó, o que tem que ter nesse papel? Mantenha uma excelente higiene, por quê? Em boca limpa, o pH fica mais próximo de neutro. Em pH ácido, o clareamento faz menos efeito. Tá? Isso é importante que o paciente saiba, porque aí ele escova melhor e ele cuida mais. O gel clareador, qualquer produto clareador, tem que ser conservado em geladeira. Por quê? O peróxido de hidrogênio ele reage com calor e com luz. Tudo bem? Então ele precisa ser guardado em geladeira. A quantidade de gel a ser colocado é equivalente a 1 grão de arroz por dente. Uma seringa deve durar em média de 7 a 10 dias, para o paciente não te ligar depois de um dia e falar, doutor, acabou o gel, posso passar aí para pegar mais? Né? Porque acontece. Você deve usar o gel por X horas. Quanto? Lembra daquela tabelinha de tempo e concentração? Você vai consultar lá e vai falar para o seu paciente. Enquanto estiver com gel, você não pode consumir alimentos nem bebida. A moldeira tem que ser higienizada com água e sabonete líquido ou detergente líquido, nunca com creme dental, porque o creme dental tem abrasivo que risca a sua moldeirinha, tá? Cuidado com animais. E aí, ó, hoje em dia eu não estou mais mandando aquilo lá. Eu comprei essa impressorinha aqui no AliExpress, né? Aí eu gravei um vídeo, fiz um QR Code, ó, dentro do estojinho que eu entrego para o paciente, tem esse negócio aqui, ele lê e aí ele vai cair aqui, ó. Nesse vídeo meu no YouTube, tá? Então leiam esse QR Code aqui, ó, aí vocês acessam lá o vídeo, vocês veem esse vídeo, aí vocês gravam o de vocês, tá? Não precisa mandar eu, manda o de você, né? Dá aquela maquiada, o cara corta o cabelo, né? E aí faz o seu próprio vídeo falando sobre como é que o paciente deve usar o gel, me deem visualizações, por favor, né? E leiam o QR Code lá, acessem lá e peguem como exemplo para vocês usarem também. E aí a gente vai preparar o nosso paciente. Pessoal, esse paciente aqui, se eu for querer fazer clareamento nele, enquanto tiver tudo isso de mancha de cigarro, o clareador vai ficar consumindo essas manchas antes de começar a clarear. Eu vou perder tempo, eu vou perder produto. Então a gente precisa limpar a boca do paciente antes. Profilaxia. Como? Opa. Olha lá. Sempre, todo paciente eu faço evidenciação de placa, mesmo o adulto. Por quê? Porque eu mostro para ele que ele não limpa direito, que ele não escova, que ele não passa fio dental. E é a melhor maneira de educar. Sempre. Né? Não é só pediatria, todo mundo tem que passar por evidenciação. E aí eu mostro para ele que ele precisa escovar melhor, que ele precisa higienizar melhor. Vou fazer raspagem, passar ultrassom, tirar cálculo. E aí a profilaxia eu vou fazer com o quê? Pedra, pómez e clorexidina. Por que não com pasta profilática, Alexander? Pasta profilática tem óleo e tem flúor, ambos podem diminuir a penetração do peróxido de hidrogênio. Tudo bem? Então, pedra, pómez e clorexidina é maravilhoso para limpar a placa, para poder fazer a profilaxia, aqui com escovinha. E aí, pessoal, a gente entra na parte que eu sei que vocês vieram atrás por conta disso, que é como controlar a sensibilidade. Sensibilidade é um fator que pode fazer o paciente desistir da terapia. E a gente não quer que ele desista, eu quero que ele vá até o final, que ele conquiste o branco total radiante para ficar feliz e eu ganhar dinheirinho. Né? É isso que a gente quer. Então, pessoal, como que a gente vai evitar a sensibilidade? Tem uma maneira, que é não fazer clareamento. Não faz clareamento, não tem sensibilidade de clareamento. Está em jogo isso? Não está. Outra maneira seria com drogas. Dar remedinho para o paciente antes, para prevenir a dor. Não existe. Pensa no medicamento. Pensa em um aí. Não previne. Nenhum medicamento consegue prevenir a dor advinda de clareamento. Ele pode até dar uma controlada, mas prevenir ele não controla. Não previne, tá? Tem evidência aí de qualquer... Pensa em um, tem um artigo falando que não. E poderia utilizar creme dental. E, gente, eu estou no site, eu estou aqui na Colgate, né?
Então, infelizmente, nenhum creme dental consegue prevenir a sensibilidade advinda de clareamento. Nenhum, de nenhuma marca. Tá? Não é só da Colgate. Prevenir sensibilidade de clareamento não dá com creme dental, infelizmente. Tá? O que você vai fazer antes de começar o clareamento? Você vai passar esse checklist aqui, pode fotografar se quiser, e você vai avaliar, fazer um exame clínico detalhado da boca do seu paciente, procurando estes fatores, que podem ser os causadores de sensibilidade para ele. Primeiro, eu fui lá com jato de ar, vou fazendo dente a dente que eu vou clarear o jato de ar. O paciente pulou, tem algo errado nesse dente, e provavelmente vai ser um dos fatores que eu vou listar aqui. Na anamnese, eu perguntei para ele, você fez ortodontia? Se ele fez ortodontia, a chance que existe de o dentista ter feito algum slice, IPR ou desgaste interproximal, que é desgastar um pouquinho o esmalte para poder fazer com que o dente encaixe, é gigante. E se eu desgastei um pouquinho o esmalte, concorda comigo que pode ter exposição de dentina? Então, esse dente também tem que ser cuidado. Cavidades, todo dente que tiver cavidade, cárie, etc., eu vou fechá-lo antes de clarear. Alexandre, mas eu não sei qual é a cor que o dente vai ficar. Ionômero, taca ionômero lá, segura a onda, ionômero não deixa o gel passar e o dente vai clarear sem que o paciente tenha dor. Lesão cervical não cariosa. Se for clareamento de consultório, eu devo protegê-la. Se for clareamento de moldeira, eu tenho que fechar. Como? Ionômero de vidro também, só que fotopolimerizável. Toda a área que tiver exposição de dentina tem que ser coberta, amálgamas fraturados devem ser trocados. E aí, pessoal, ó, eu tenho que evidenciar para o paciente, caso ele tenha trinca, área translúcida, paciente que tem hipomineralização molar incisivo, manchas brancas, elas podem ficar ainda mais evidentes por conta de clareamento. Paciente que tem exposição radicular, ela tem que ser recoberta e também existe a chance nos pacientes que têm abrasão por conta da escovação ou uma cervical muito fina. Aqui, ó, eu mostrando com transiluminação a região onde o paciente tem trinca para ele saber, e tem que mostrar, tá, pessoal? Não eu tenho que ver para poder vedar isso, mas você tem que mostrar para o paciente também. Por quê? Porque senão o dente clareia, eu tiro a sujeira, o que vai parecer? Que eu causei a trinca. E o paciente vai ficar, ó, com você. Então, a gente precisa mostrar para o paciente antes. E com transiluminação, mesmo que tenha sujeira ali, dá para a gente mostrar isso para ele. Pessoal, essa é a situação de como o clareamento funciona em um dente rígido. Eu coloco o clareador e ele começa a penetrar e ele vai uniformemente através do esmalte penetrando. Quando eu tenho uma trinca, a vida é diferente. Por quê? Tem a trinca aqui, ó, eu coloquei o gel, a trinca é um corredor. É mais ou menos isso aqui, ó. Dá para passar correndo direto o gel. E ele vai chegar muito mais rápido na polpa. Aí a Stephanie, quando eu fiz clareamento nela, ela vai começar, ó, a apontar. Sabe que você está fazendo clareamento e o paciente começa a apontar um dente? Tinha uma trinca ali, você não viu. E o gel penetrou. Por que os outros não estão doendo? Porque aquele estava trincado. Tudo bem? Então a gente precisa vedar isso. E aí, a primeira ideia que a gente vai ter é, vou vedar isso aqui, ó, com barreira gengival. Péssima ideia. Sabe por quê? Porque quando eu faço o vedamento com barreira gengival, o gel ele vai dar a volta da mesma maneira que ele dá a volta no seu bracket, por exemplo, e dá para clarear durante a ortodontia, e depois você tirar o bracket e o dente já vai estar clareado, ele vai dar a volta aqui, ó. E aí quando ele chegar na trinca, vai de novo no corredor e vai doer. Qual que é a melhor solução para evitar isso? A melhor solução é sistema adesivo. Vai lá na trinca, faz condicionamento com ácido fosfórico, lava, seca, aplica adesivo, polimeriza, a trinca está vedada. Dá para fazer o clareamento todo sem precisar repetir o processo, tudo bem? Mas precisa vedar, porque quando eu faço o vedamento, ó, e eu coloco o gel, eu não tenho mais o corredor, e aí o gel vai penetrar pelo tempo normal que deveria para não causar sensibilidade. Tudo bem, pessoal? Gente, eu estou correndo demais, eu nunca falei tão rápido na minha vida, mas me tiraram 20 minutos da aula, então vamos correr. Pelo menos 2 já, pelo menos 2. E aí, pessoal, nós temos os dessensibilizantes, que são substâncias baseadas em nitrato de potássio. O nitrato de potássio é uma substância sensacional, que ela tem uma propriedade muito legal, que é o quê? Ela dá uma desligadinha no nervo do dente. Então, o nervo do dente, ele ia mandar o sinal de que o dente está com dor, ele, opa, não vai não, não precisa mandar. E isso permite que a gente faça terapias, por exemplo, como clareamento, com mais segurança e mais tranquilidade. Tá? Nós temos géis de nitrato de potássio com fluoreto a 2% e géis de nitrato de potássio com 5% com fluoreto a 0,2%. O de 2% eu não posso deixar ele levar para casa, porque fluoreto 2% é ácido. E aí pode fazer mal. Eu tenho que controlar e usar só no consultório. Agora o de 0,2%, dá para entregar para o paciente para ele usar como clareamento de moldeira de maneira tranquila para a gente ter um bom resultado clareador, tá bom?
Quanto tempo? 15 minutos antes do clareamento, tá? Isso é essencial. Aplicar depois fluoreto, você já sensibilizou o nervo, você já fez o mal. Não adianta querer aplicar nitrato de potássio mais. Sempre nitrato tem que ser aplicado antes. E aí, pessoal, é importante a gente controlar a mudança de cor. A American Dental Association diz que para que a gente considere que o clareamento foi efetivo, tem que mudar pelo menos 4 tonalidades na escala Vita, tudo bem? Então, se você tem escala Vita normal, que é essa daqui, não adianta usar ela naquela organização que estava aqui nesse outro slide, de A1, A2, A3, A3,5. Você tem que reorganizar ela nessa organização, do mais claro para o mais escuro. B1, A1, B2, D2, A2, C1, C2. Por quê? Porque aí você tem o mais escuro no final e o mais claro no início. E aí você só desliza a escala assim, na boca do paciente para poder determinar. Porque como, por exemplo, imagina, A1, A2, A3, A3,5, A4. A gente tem um claro, um médio, um meio escuro, um escuro. Aí começa de novo, B1, B2. Não dá para você falar que teve uma evolução. Não dá para contar quantas casas andou. Só dá se você reorganizar por valor. Tudo bem? Ou, se você quiser uma escala melhor, tem essa daqui da Ivoclar, que não é a Vita, mas é da Ivoclar, é a escala de cor da Ivoclar, que ela tem, as cores clareadas também. Porque imagina, se você tiver uma escala que vai só de até B1, tem muita gente que depois que clareia, fica mais claro que B1. Aí você fala, como que você quantifica o quanto que clareou? Você precisa ter também, as cores clareadas para poder validar isso. Eu tenho 3 minutos. Aí, se você fez o controle com a escala de cor, você precisa colocar isso no seu prontuário. Tira uma foto disso aqui, faz uma ficha como essa, para você controlar como é que está sendo o controle do clareamento. E aí, toda vez, eu anoto aqui qual foi a escala que eu usei, quantas escalas andou, e eu peço para o paciente assinar. Por quê? Porque no final, daqui 1 ano, quando ele voltar, ele fala assim, doutor, aquele clareamento lá, meia boca, hein? Não clareou nada. Opa, querido, tá anotado, E você assinou, evoluiu 10 cores na escala Vita no seu caso. Como você pode falar que não evoluiu? Tudo bem? E aí, só para a gente terminar aqui, pessoal, não tem necessidade de restringir nada. O paciente pode comer tudo o que ele quiser. Café, chocolate, açaí, Coca-Cola, tá? Tudo que é escuro, nada disso atrapalha a terapia clareadora. A única coisa que a gente tem um pouquinho de dúvida, porque saiu um trabalho há alguns anos atrás, falando que o açaí poderia atrapalhar. Mas ainda foi pesquisa in vitro, a gente está esperando a pesquisa clínica para poder ter essa confirmação. Olha lá. A ficha. Oi? Pronto. E aí, pessoal, como manter a cor? Tá? O clareamento de moldeira, pessoal, ele mantém, como eu falei, a cor por mais tempo, mas o clareamento de consultório, ele costuma dar o efeito rebote, que é a cor voltar um pouquinho. Uma maneira interessante para a gente poder manter o paciente satisfeito, assim, na minha pesquisa de doutorado, eu fiz uma pesquisa que avaliava a satisfação do paciente ao clareamento. E aí, algumas coisas que a gente percebeu foi, primeiro, o paciente tem uma expectativa altíssima em relação ao resultado. Ele espera que clareie muito. Além disso, ele vai começar a perceber a partir da segunda aplicação de consultório ou após a primeira semana de moldeira. Nunca na primeira sessão o paciente... Você tira o gel e fala, tá claro. Mentira. Se você perceber que tá claro, aquilo lá é desidratação ou o pH do gel que você usou era ácido. Tudo bem? Mas na primeira, não tem quase clareamento. Tá certo? E na primeira semana de moldeira também vai ser pouco perceptível. Você começar a perceber a partir da segunda seringa ou segunda semana. Quanto mais branco, mais o paciente quer. Branco vicia, pessoal. Tudo bem? Então, aquele paciente que fez clareamento com você, ele tem geralmente uma percepção de que o dente dele é muito escuro. Por isso que é importante você usar a escala e mostrar para ele qual é a cor que ele começou, para ele ter essa percepção da evolução. E ele vai aumentar a exigência no decorrer da terapia e, infelizmente, a satisfação com o tempo vai diminuindo. Então, hoje, terminei o clareamento, a Stephanie está felizona. Daqui um mês, 2 meses, 6 meses ela voltou, doutor... já nem está mais tão branco. Isso aí é a pigmentação da dieta dela que está se depositando sobre a superfície novamente. Tudo bem? Como que a gente pode ajudar a manter essa cor? E aí entra o produto da Colgate. Por quê? O produto da Colgate, o Luminous White Pen e o Luminous White, o Glow Creme Dental, eles têm peróxido de hidrogênio 3% na formulação, que é uma substância que é clareadora de verdade. Não é que é aqueles cremes dentais, a maioria que tem no mercado, que é abrasivo.
Tá? Os cremes dentais do mercado se dividem em 3 tipos. Abrasivos, de efeito óptico, ou seja, ele pinta o dente de uma substância meio azulada e parece que o dente está mais claro. E os clareadores reais. Os clareadores reais são os que têm peróxido de hidrogênio na formulação, como o Glow e como o Luminous White. Então, é interessante que você indique para o seu paciente que depois que ele terminou o clareamento, que ele passe a escovar com esse. Por quê? Porque ele vai continuar tendo o efeito e a percepção de que o dente está claro. Porque esse creme dental ele vai continuar removendo o pigmento que vai sendo depositado. Aí você fala assim, Alexander, mas aí o paciente não vai dar o crédito para mim. Mentira! Ele vai lembrar que ele fez o clareamento com você e que o dente continua branco a longo prazo. Então, o investimento, e veja, não é você que está pagando, é ele. Mas você, dentista, se você já assistiu alguma aula da Ana Cecília Aranha, é obrigação do dentista prescrever o creme dental correto para o seu paciente. Nós que temos que indicar, não é usa qualquer um, você tem que indicar de acordo com o perfil do paciente. E aqui, para o paciente pós-clareamento, o uso do creme dental, o Luminous White Glow ou a caneta, ajuda muito a manter a cor que o paciente conquistou. Tudo bem, pessoal? Então aqui, ó, tem mostrando como é que se usa a caneta, né? Você aperta, lá na pontinha, ó, ela vai começar a soltar, você pincela ela sobre a superfície do dente, tá? E aí você vai deixar aquilo por pelo menos de 4 a 8 horas. O paciente pode dormir, não precisa de moldeira, tá? Ele pode usar no dia a dia para poder utilizar e manter a cor. A ideia é prolongar o efeito clareador que você, dentista, causou. Tudo bem? Essa é a melhor maneira da gente indicar. Pessoal, eu sei que tem muita gente que tem dúvida. Eu prometo que eu vou ficar lá fora e eu tiro dúvida de quem quiser tirar dúvida comigo, mas a Colgate meio que me chicoteou que eu só tenho 0 segundos para terminar, tá? Então, meu muito obrigado a todos vocês.